Olá, graça e paz em nome de Jesus. Que bom que vocês estão aqui mais uma vez. Esposas e maridos, aonde vocês estiverem, sirvam a Deus em nome de Jesus, sem preconceitos, no temor e na obediência. Esse convite que eu faço a vocês é um tema também da nossa mensagem. Eu queria começar com o artigo 1566 do Código Civil. E fala assim: ambos os cônjuges têm o dever de fidelidade recíproca, vida comum no domicílio conjugal, mútua assistência, ou seja, o sustento, guardar a educação, ou seja, dos filhos, respeito e consideração mútuos entre o casal. Esse é o artigo civil 1566. Esses são os deveres do marido e o dever da mulher, ou seja, do casal. E o que a Bíblia ela nos orienta sobre esse assunto. Meus queridos, se você tiver uma Bíblia, Efésios capítulo 5, versículo 22 e 23, a palavra do Senhor diz assim: esposas, sejam submissas a seus próprios maridos, como se fosse ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Meus queridos irmãos, trazendo para os nossos dias atuais, o nosso dia de hoje, esses dois versículos, percebemos a intenção do apóstolo Paulo, ou seja, para com os cristãos, judeus e gentios, da época, e que cada um de nós, ou seja, até nos dias atuais agora, devemos o quê? Viver a unidade da fé. Faço esse convite a vocês: viva a unidade da fé. Como, Jackson? Meus queridos, servir a Deus sem preconceitos, ou seja, servir com reverência, temor e obediência. Esse convite que eu faço a vocês aonde vocês estiverem. Esposas, sejam submissas. O que significa submissão? Meus irmãos, submissão significa sob uma missão, ou seja, esposas, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Percebeu, meus queridos, que a esposa está sob uma missão? Vocês vão entender. A Bíblia diz que o marido é o cabeça da esposa, ele tem autoridade sobre ela. É a Bíblia que diz isso, não são as minhas palavras. Assim como Cristo é o que? O cabeça da igreja. Meus queridos, Jesus tem autoridade sobre a igreja, Jesus tem autoridade sobre você, aonde vocês estiverem. Meus queridos irmãos, a submissão da mulher é nada mais e nada menos do que a missão do marido, exatamente isso. E o marido tem que identificar, meus queridos, a sua missão de esposo, ou seja, para cumpri-la, para que assim, meus queridos, para que ele possa identificar a sua missão de esposo, ele tem que cumprir, ou seja, para que a submissão da esposa ela seja legítima. Não sei se vocês estão me entendendo, e vocês vão entender lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz quando Deus, ele cria Eva, diz assim: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora, que seja semelhante a ele. Meus queridos, vocês perceberam? Que seja idônea a ele, que seja compatível a ele, que seja uma auxiliadora. Meus irmãos, auxiliadora é aquela que sustenta, ou seja, é aquela que é a estaca de sustentação. Deus disse: farei uma, ou seja, a disjuntora, ou seja, meus queridos, é aquela que percebe o inimigo. Muitas vezes, meus queridos, o marido, ele quer tomar uma decisão e às vezes quando ele compartilha com a mulher percebe que há algo errado. Então, meus queridos, é aquela que percebe o inimigo. Meus amados, Deus cria Adão e diz a ele: você vai cuidar da minha criação, para regar, para guardar, ou seja, o jardim, cuidar do que eu criei. Foi isso que Deus falou. E a Bíblia diz, meus queridos, que Deus ele cria Eva e diz a Eva: a sua missão é cuidar das costas dele, enquanto ele cuida do que eu criei. Meus queridos, a função da mulher é cuidar o quê? Das costas dele, das costas do marido, enquanto ele cuida do que foi criado. O princípio da submissão é isso, meus queridos. Ele cuida do que Deus criou e ela cumpre a missão de cuidar dele. A submissão da mulher, meus queridos, é a missão do marido. Coloque isso no seu coração, ou seja,
ela está sobre uma missão. Meus queridos, submissão é isso. Infelizmente, nos dias de hoje, tem um bocado de homens, não estou julgando nenhum deles, quero deixar bem claro, é a palavra de Deus que está falando, que tem uma porção de homens que não sabe qual é a sua missão, infelizmente, acha que a mulher é uma escrava, acha que a mulher que tem que ser sujeita às ordens dele, ou seja, usando como agressões, manipulações, ofensas, enfim, é muito triste, meus queridos, e as brigas nos dias de hoje, nos lares familiares é constante. A Bíblia diz que o ladrão vem matar, roubar e destruir, o inimigo quer minar a família. Quando se fala, meus queridos, em submissão, nos dias de hoje, você pode ter certeza, muitas mulheres, hoje em dia, nos dias atuais, elas se assustam com essa ideia, né? E dizem, ser submissa ao marido, ou seja, elas fecham a guarda, muitas delas fecham a guarda e algumas pensam logo, meus queridos, não vou me submeter a homem nenhum, ou seja, outras dizem, né? Homem nenhum vai mandar em mim, não é verdade? Você que é a mulher, você sabe o que estou falando, alguma de vocês pensam assim, sim ou não? Com certeza que sim. A Bíblia diz, meus queridos, que o homem é o cabeça da mulher. Coloque isso no seu coração. Assim como Cristo é o cabeça da igreja. Meus queridos, o marido tem autoridade sobre a mulher. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Cristo tem autoridade sobre a igreja. Cristo tem autoridade sobre você. Meus irmãos, o homem é o cabeça da mulher, é aquele que cobre, é aquele que supre a casa, supre as necessidades, é aquele que protege, é aquele que cuida. Meus queridos, seu cabeça, ou seja, da mulher, não é aquele que dá murro no espelho, que chuta a porta, não são aqueles que gritam com a mulher ou com os filhos, para que eles venham se sujeitar a ele, ou seja, as ordens deles. Meus queridos, ser o cabeça da mulher é aquele que protege, é aquele que supre a casa, é aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele quando o homem chega em sua casa, a esposa e os filhos se sentem o quê? Protegidos, se sentem cuidados. Meus irmãos, vocês concordam comigo? Aonde vocês estiverem, nenhuma mulher, você pode ter certeza, tanto naquela época, tanto nos dias de hoje, tem ou vai ter dificuldade, ou seja, de se submeter a um homem que protege, de se submeter a um homem que cuida. Ouça o que a Bíblia diz, em nome de Jesus, não são as minhas palavras, está escrito, Efésios capítulo 5, versículo 25, fala assim, a palavra de Deus, meus queridos, está sendo bem clara, está falando com todos nós que somos esposos, está falando você, aonde você estiver, você que é homem, ame a sua esposa, em nome de Jesus, aonde vocês estiverem, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, amém? Meus queridos, Jesus deu a sua vida, ou seja, para santificá-la, para purificá-la pela palavra, ou seja, sem mancha, sem ruga, mas santa e inculpável. Meus queridos, a Bíblia diz, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Como assim, Jackson? Meus irmãos, quem ama a sua mulher, você pode ter certeza, ama a si mesmo. É a Bíblia que está nos falando isso. Meus queridos, Efésios 5, 29 diz assim, porque ninguém odeia o seu corpo, pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, ou seja, como Cristo faz com a igreja. Oh, glória! Meus queridos irmãos, somos membros de um corpo, somos membros do corpo de Cristo, como dizem, né, as Escrituras. E por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua esposa, e os dois se tornam uma só carne. Oh, glória a Deus! Deus é perfeito, Deus quer o melhor para o casal, Deus quer o melhor para a família. Meus queridos, somos membros do corpo de Cristo, como Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Como cristãos, meus queridos, em nome de Jesus, aonde vocês estiverem, desenvolvam o seu sacerdócio, ou seja, com responsabilidade e com objetivo. Esposo, aonde vocês estiverem, ame a sua mulher. Mulher, esposa, ame seu marido aonde vocês estiverem.
Lembre-se, estamos ligados à cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Estamos ligados a Jesus, Ele é o cabeça e nós somos os membros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, essa é uma pequena mensagem da parte do Senhor para o seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, essa é uma pequena mensagem para a tábua do seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa cada um que ouviu essa mensagem. Que os esposos venham amar suas esposas, que as mulheres venham amar os seus esposos, para que assim eles possam ser uma só carne. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa cada um que ouviu essa mensagem, derrama bênção sobre a vida de cada um que ouviu essa mensagem, em nome de Jesus. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau. Um ótimo abraço. Na próxima ministração, quero falar um pouco sobre Judá e Tamar, ou seja, uma união, ou seja, que terminou na genealogia de Cristo. É isso que eu queria falar sobre este assunto. Em nome de Jesus, espero vocês para que você venha ouvir um pouco da mensagem do Senhor para a tábua do seu coração. Tchau, tchau. Um forte abraço.